Meus amigos, vamos aqui acompanhar a repercussão desse empate do Flamengo com a LDU de Quito em 0-0. O Mengão que empatou esse jogo da terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Rica Perrone e também para o canal do Renato Maurício Prado. O link deles está aqui na descrição desse vídeo como forma de crédito. Agora vem comigo e vamos acompanhar o que eles analisaram e avaliaram esse resultado do Flamengo na altitude. Flamenguistas que estão emputecidos, tem flamenguistas que estão satisfeitos com o primeiro tempo, tem flamenguista que acha que o Flamengo não adianta ter a bola, tem que fazer o gol, tem flamenguista que fala, não, tá tudo bem, na altitude foi um bom desempenho, tá tudo certo e tal. Fato é que o Flamengo acaba deixando 2 pontinhos lá, mas a gente sabia que era um jogo difícil, com altitude, com uma série de circunstâncias, né, que a gente não pode ignorar, né, que a gente tem que levar em consideração para a gente poder fazer uma análise. São 2.800 metros, não é nenhum absurdo, mas é uma altitude que já fez o Fluminense perder final de Libertadores, que já fez o São Paulo tomar paulada, o Grêmio tomar paulada, todo mundo já tomou paulada lá. Então, assim, é um jogo difícil, é um jogo diferente, mas tem alguns poréns, tem algumas situações que a gente pode colocar aqui sobre o jogo, sobre algumas escolhas e tal. Eu, logo de início, já devo dizer aqui que toda vez que o Flamengo entra em campo com essa formação, eu entendo, não joga mal. Eu não prefiro o Gerson onde ele joga. Eu prefiro o Gerson de segundo volante do que o Gerson jogando aberto pela direita. Eu acho que o Gerson não é veloz o suficiente. Eu entendo que ele faça ali um corredor ali com Wesley e tal, e que isso funcione, mas eu prefiro o Gerson de segundo volante do que o Gerson aberto pela direita. Eu acho que em jogos desse tipo, principalmente, que você tem que matar o jogo razoavelmente rápido. Por quê? Porque é muito nítido. Deixa eu puxar um histórico rápido para vocês aqui. A LDU, o último jogo que ela perdeu dentro de casa, ela perdeu em agosto do ano passado. Então, ninguém precisa imaginar que a LDU não saiba o que fazer dentro de casa e usar, né, como é que ele faz para funcionar o fator casa, a altitude, etc. A LDU dificilmente perde em casa. O outro jogo antes desse que a LDU perdeu foi em maio do ano passado. Então, em casa, a LDU costuma ser razoavelmente forte, de modo que, obviamente, o jogo seria difícil. Aí você tem altitude, etc. Cara, o que você entende por um jogo na altitude como esse? Você entende o seguinte, cara, eu tenho um período que eu vou conseguir correr e jogar em igualdade com o adversário. Eu vou ter dificuldade no tempo de bola, na velocidade. Tudo isso a gente tem velocidade na altitude. Eu costumo brincar e falar, cara, eu sempre achei esse negócio de altitude meio, né? Ouço falar e tal, até o dia que eu fui e tentei subir a porra de uma rampinha. Meu irmão, esquece. É outro planeta. Parece que você não tem, assim, é bizarro, é bizarro. O que eu acho que a LDU fez com muita inteligência? O primeiro tempo que o Flamengo tem o domínio do jogo, o Flamengo tem a bola, a LDU quis que o Flamengo tivesse a bola. A LDU deu a bola para o Flamengo no primeiro tempo exatamente para cansar o Flamengo. Do tipo, ó, fica com a bola, eu vou ficar mais aqui trancadinho e não vou deixar você chegar muito em cima. Tá? Eu vou deixar você com a bola. O que o Flamengo fez? Ele se desgastou. Ele correu, ele tentou, abriu para um lado, abriu para o outro, etc. E a LDU ficou na dela. O que a LDU sabia? Que nos 20 minutos finais do jogo, ela teria uma possibilidade. E foi exatamente o que ela fez. Quando faltava 20 minutos para acabar o jogo, a LDU falou, então agora eu vou jogar. Porque aí, né? E quando termina o jogo, você fala assim, tá, o Flamengo foi mal? Não. O Flamengo teve mais posse de bola, o Flamengo teve mais o controle do jogo? Sim. Quem é que teve a oportunidade clara de gol na partida? A LDU. 2. O Flamengo não teve nenhuma. Então, evidentemente, tem alguma coisa que precisa ser corrigida, porque afinal de contas, a LDU teve as duas grandes chances de gol no jogo e o Flamengo não teve nenhuma grande chance de gol. O Flamengo é o time que mais cria oportunidade e perde no Campeonato Brasileiro. Botei uma tabelinha esses dias lá no meu Instagram, colocando a estatística de como é que seria a classificação do campeonato se todos os jogos fossem resolvidos pelo número de chances claras de gol criadas. Né? Coloquei os placares dos jogos como se fossem as oportunidades criadas de gol. O Flamengo seria o líder do campeonato, ou seja, é o time que mais perde gol no Campeonato Brasileiro. Então, tem ali tem uma questão para o Flamengo resolver. Não é grande, tá? O Flamengo tem o domínio da partida, cria oportunidade, não é um puta problema como se você tivesse um time totalmente desorganizado que não sabe o que fazer. Não é esse o caso. O Flamengo está no caminho direitinho para fazer e tal, mas ele tem um déficit ali que você tem que corrigir, que é acertar a bola no gol. Enquanto o Flamengo
ficar com a bola e não conseguir fazer o gol, ele vai permitir que o adversário tenha os seus momentos também. E hoje a LDU teve os 2 grandes momentos muitos gols mesmo. De gol do jogo, foram da LDU, embora ela não tivesse feito grande coisa para isso. Mas é assim que é o jogo, né? Se a LDU faz 1, o Flamengo não faz, é 1-0 para a LDU, né? Não tem outra interpretação, né, gente? Então, o Flamengo precisa ajustar. Mas são detalhes, cara. De verdade, eu acho que são detalhes. Eu acho que a grosso modo, assim, quando você vê o jogo todo, você vê o Flamengo jogando, você fala, pô, cara, não tá ruim. Né? Não é um problema, não tá ruim. Então, é mais uma questão de ajuste do que qualquer outra coisa. Tá claro que o Felipe não vai dar um gás a mais nessa fase de grupo. O time, nas 3 rodadas até aqui, não demonstrou dar aquela garra decisão para vencer. Cara, o Flamengo tem uma curva aí esse ano diferente, né, Kennedy? O Flamengo tem um Mundial de Clubes. E o Flamengo, ao contrário do Fluminense e tal, ele não vai no Mundial de Clubes falando, vou ver o que dá para fazer. O Flamengo montou um time para falar, não, eu quero chegar adiante no Mundial de Clube. Eu acho que o Flamengo não está planejando ser campeão. Mas o Flamengo fala, por que eu não posso brigar? Vou brigar até onde eu puder. Então, o Flamengo tem um objetivo maior para estar fisicamente voando em junho. Né? O Flamengo tem um objetivo maior no meio do ano. E a gente sabe como a diretoria do Flamengo há alguns anos, é uma diretoria que primeiro pensa em dinheiro, depois em futebol. Então, com o que se pode pagar para cada fase avançada, pode ter certeza que o Flamengo vai inteiramente focado na ideia do Mundial. Eu não acho que ganha, tá? Mas eu acho que se um time brasileiro pode chegar bonitinho ali e chegar numa semifinal. Dependendo do cruzamento, de repente dá. E outra coisa, como eu falei, eu tô aqui na Flórida. Tá um calor do caceta. Tá um puta de um calor. E nós estamos em abril, irmão. Cara, vai ser uma pica pros europeus jogar aqui, tá? Não vai ser brincadeira pra esses caras, não. Nós vamos estar no meio da temporada, os caras no final, vai estar um calor do cacete, tá, irmão? Então, não sei não se esses caras aguentam o tranco, não. Se o time brasileiro tiver cabeça, fizer o que a LDU fez hoje, deixa correr. Deixa correr os jogos 20 finais. De repente, irmão. Live depois do empate do Flamengo com a LDU, lá em Quito, 0-0. Resultado que mantém o Flamengo fora da zona de classificação no seu grupo. Resultado que obriga também o Flamengo a vencer a próxima partida contra o Central Córdoba, lá em Santiago del Estero, na Argentina. Se o Flamengo não vencer o Central Córdoba, o Flamengo não dependerá mais dos seus próprios resultados. Se vencer o Central Córdoba, que já será o segundo jogo, portanto não se encontrarão mais, o Flamengo iguala o número de pontos do Central Córdoba e pode torcer por ganhar todos os seus jogos e, de repente, no critério de desempate, ainda ser primeiro do grupo. Se não ganhar do Central Córdoba, dificilmente será primeiro do grupo e mais, dependendo do resultado, correrá risco até de eliminação. Se o Central Córdoba voltar a vencer o Flamengo nesse segundo jogo, o Flamengo corre seríssimo risco de eliminação. Como correria hoje se tivesse sido derrotado pela LDU? Escapou no finalzinho, numa cabeçada incrível, não me lembro nem quem foi o jogador, acho que foi Olha, Esteiro, perdeu o gol cara a cara, aquele cara ali. Absolutamente livre, nas costas do Wesley. Graças a Deus aquela bola foi para fora. Como aquelas costas do Wesley ali, em córner ou em cruzamento, é sempre vulnerável. Ou o Felipe Luiz corrige isso, ou o Flamengo vai sofrer muitas derrotas dessa maneira. Não sofreu dessa vez porque o atacante testou por cima do travessão. Testou raspando o travessão. Se aquela bola vai para dentro do gol, dificilmente o Rossi poderia fazer um milagre. Mas, no final das contas, acabou 0-0 mesmo. Acho que o Flamengo... Faltou ambição ao Flamengo no primeiro tempo. O Flamengo deveria ter sido, justamente enquanto ainda tinha pernas, e tinha o controle da partida. No primeiro tempo, o Flamengo controlou a LDU o tempo todo. O Flamengo deveria ter sido um pouco mais ousado. Acho que foi muito conservador. Na verdade, criou apenas uma chance de gol, uma bola que caiu na perna esquerda do Arrascaeta, que não é boa, e ele tentou colocar, em vez de bater forte, e o goleiro pegou. Fora isso, só chute de fora da área e tudo para fora. Então, achei que o Flamengo, no primeiro tempo, foi pouco ousado. No segundo tempo, já era esperado o que aconteceu. O fôlego diminuiu, o Flamengo começou a não ter condições de manter a posse de bola como manteve no primeiro tempo, e a LDU começou a ameaçar. Não ameaçou tanto também, vamos lembrar. A única chance clara de gol foi aquela da cabeçada já no finalzinho da partida, no escanteio. Um escanteio que foi batido para trás, e aí sim veio o cruzamento e pegou tinham dois jogadores da LDU completamente livres nas costas do Wesley. O Wesley subiu, não achou nada, o que já é normal, o Wesley é muito baixinho,
Não sei nem se deveria estar naquela posição, mas o fato é que a cabeçada foi para fora e o Flamengo, com isso, manteve o 0-0. Felipe Luiz até tentou, em determinado momento, oxigenar o time. Acho que demorou a fazer isso. Então entraram Pedro, Cebolinha e Luiz Araújo. Já deveriam ter entrado antes, na minha opinião. Mas aí, uma vez mais, acho que faltou ousadia para tentar vencer. Talvez o medo de perder tenha feito o Felipe Luiz ser ainda mais conservador. Se o Flamengo quisesse realmente buscar os 3 pontos, Bruno Henrique sair perfeito. Bruno Henrique não jogou bulhufas. Jogou nada. Ficou atarrachado na esquerda. Realmente, hoje o Tite, o Felipe Luiz me lembrou o esquema do Tite em alguns momentos. E o Felipe Luiz atarrachado na esquerda não rendeu nada, errou tudo. O Juninho brigou com a bola o tempo todo. Nossa Senhora. Brigou com a bola o tempo todo. Também saiu. E a terceira substituição, que foi a de tirar o Arrascaeta, que também estava morto, concordo. Mas é um jogador que, às vezes, numa cobrança de falta, numa coisa qualquer, ainda poderia fazer algo. Mas já não estava dar aguentando um passe, mais. de repente, para o Pedro. Mas não, ele preferiu tirar o Arrascaeta e aí botou o Cebolinha, o Pedro, o Luiz Araújo e manteve em campo o Everton Araújo. Eu nem acho que jogou mal. Sinceramente, eu quando vi o Everton Araújo na escalação, eu fiquei preocupado. Eu digo, ai. Não, o Everton Araújo, nos últimos jogos dele, tem sido muito ruins. Mas hoje nem acho que ele foi tão mal assim. Mas o problema é que, se ele quisesse ganhar, ele tinha que ter puxado o Gerson para volante e colocado o Luiz Araújo na frente. Luiz Araújo, Pedro e Cebolinha, mas mantendo o Arrascaeta em campo. Ele considerou que o Arrascaeta também já se arrastava, já estava morto, e ele acabou tirando. E, com isso, o Flamengo praticamente não ameaçou no segundo tempo, a não ser, novamente, em chutes de fora da área. Teve um lance que do o Luiz Araújo e o Cebolinha tentaram, mas sem sucesso. Nada. As bolas quase todas foram para fora, e as que não iam para fora bateram na zaga e saíram. Teve uma até do Cebolinha que bateu no zagueiro e foi para escanteio, e o juiz deu tiro de meta. Enfim, é o tipo do resultado que, se não tivesse havido a derrota para o Central Córdoba na Argentina, no Maracanã, que foi o problema, a torcida estaria aceitando numa boa. Uma boa. Verdade. O Flamengo estaria com 6 pontos das 2 vitórias iniciais e 7 pontos com isso, estaria bem colocado. Mas não. A derrota para o Central Córdoba tornou esse empate de hoje amargo. Não é um desastre. Se o Flamengo tivesse tomado aquele gol no final, seria um desastre de proporções bíblicas, porque o Flamengo estaria virtualmente desclassificado. Se o Flamengo tivesse perdido hoje, só um milagre para salvar o Flamengo. Mas o Flamengo não perdeu. Mas, nas circunstâncias em que aconteceram, não deixa todo mundo com um sabor amargo na boca, né? Essa é a verdade. Repito, acho que faltou ousadia ao Flamengo. E aí, quando eu digo ao Flamengo, obviamente eu digo ao Felipe Luiz também. Eu acho que o Felipe sabia, o Felipe já jogou lá. O Felipe já jogou lá e já ganhou lá, inclusive de 3-2, no jogo em 2019. Então, faltou ao Felipe ali dizer o seguinte: olha, vamos para tudo no primeiro tempo. Se a gente conseguir fazer no primeiro tempo, ótimo, a gente segura no segundo. Se não conseguir fazer, amigo, vamos tentar segurar no segundo, como tentou segurar no segundo. Na verdade, no segundo tempo do Flamengo, foi muito mais de tentar segurar o 0-0 do que de buscar o gol. E acho que no primeiro tempo, repito, faltou ousadia. O Flamengo poderia ter sido mais ousado. E sem contar, né, galera, que já é o 4º tempo, tá, que o Flamengo joga sem fazer um gol sequer. O Flamengo jogou 2 tempos contra o time do Vasco no Maracanã e não fez gols, e agora jogou mais 2 tempos contra o time da LDU e também não fez gols. Então o Flamengo já está há 4 tempos sem marcar um único gol. É muito preocupante, né, para um time igual o do Flamengo, para um elenco, né, cheio de grandes jogadores. Você não marcar um único gol em 4 tempos chama bastante atenção. Beleza? Vou deixar aqui os créditos para o canal do Rica Perrone e também para o canal do Renato Maurício Prado. O canal deles está aqui na descrição do vídeo, marcado, né, aqui na descrição, o link deles, como forma de créditos. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu vou trazer mais novidades do Mengão para vocês. Fica ligado. Isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!